Oi, boa noite, família. Já está quase de manhã no horário central. Estamos bem atrasados aqui, mas vamos direto ao ponto. Vamos orar. Há coisas que o Senhor nos mostrou que estão aparecendo nas notícias, e isso é incrível. Eu acredito que o que o Senhor nos mostra vai se provar verdadeiro nos próximos dias. Algumas dessas coisas nós podemos impedir, outras não podemos. Isso não é uma desculpa. É a verdade. O Senhor disse: levante um exército de 1 milhão de homens e mulheres. E ao fazer isso, há coisas que vocês podem impedir e há coisas que não conseguirão. Algumas coisas vão acontecer e serão eventos catastróficos. Algumas coisas vão ser acontecimentos em massa, envolvendo governos, guerras e rumores de guerras. Estamos vendo tudo isso. Mas eu quero mostrar algo para vocês sobre o que demos a palavra, o Senhor nos deu. Quando foi mesmo? Você pode simplesmente colocar para tocar. Eu concordo. Sim, vá em frente. Vamos olhar para a Turquia hoje. O que a Turquia está fazendo? Ontem à noite vimos a Turquia. E eu disse, antes de tudo isso acontecer, isso aconteceu hoje, menos de 12 horas depois, a Turquia está aí dizendo exatamente o que vimos ontem à noite. Se você não assistiu ao vídeo de ontem à noite, depois que saí do seco e insisti, já devia ser por volta das 11 horas. Oramos até quase 1 da manhã ontem. Foi um vídeo de 3 horas. Era quase 12h30. O quê? E nós perseveramos, e quando cheguei do outro lado, consegui ver muita coisa. E eu dou toda a glória a Deus por isso, por causa do que Ele estava nos mostrando sobre guerras. E a Turquia se levantando junto com a Síria, e o que a Turquia está prestes a fazer para retaliar contra a Rússia nos próximos dias. E se voltarmos aqui em apenas um segundo, vamos assistir ao que a Turquia disse. Como eu disse, menos de 12 horas depois, a Turquia, o primeiro-ministro, é o presidente, primeiro-ministro. Bem, seja quem for, o líder da Turquia apareceu e basicamente estava dizendo exatamente o que estávamos ouvindo no espírito. Então eu quero que você ouça isso, né? O que ele diz agora. Netanyahu. E suas redes criminosas. Os ataques contra a Síria e o Líbano chegaram a um ponto em que ameaçam não apenas esses países irmãos, mas também a Turquia. Não toleraremos nenhum ataque contra nossos irmãos. Agora essas pessoas e seus capangas estão aparecendo, fazendo ameaças aqui e ali, mirando na Turquia. Você não precisa dizer isso. Já conhecemos profundamente bem suas intenções, seus objetivos estratégicos e suas metas de longo prazo. Conseguimos enxergar com total clareza o que você está tentando alcançar no momento. Todos nós estamos plenamente conscientes e informados sobre o objetivo final desta promessa. Nesta terra de pura ilusão, com a permissão de Deus, jamais permitiremos que tal coisa aconteça. Certo, então vá em frente. 14 de março. Eu vi uma aliança entre a Turquia e a Síria nos próximos dias que será como um irmão vindo em seu auxílio. Enquanto Israel ataca a Síria, eu os vi como se dissessem: ei, você não vai fazer isso. Sabe do que estou falando? Como se eles estivessem vindo em defesa da Síria. Vi certos ataques sendo feitos contra o Irã, mas eles não eram tão defensivos em relação ao Irã quanto eram com a Síria, e achei isso interessante. Era como se eles tratassem o Irã como um enteado indesejado. Tipo, não faça isso, mas não era como eles estavam com a Síria. Vi a Turquia realmente vindo em defesa da Síria nesses dias. Então vi uma ascensão de Putin e Xi Jinping. Eu e a Coreia do Norte e essas outras nações se levantando contra o que querem fazer com a moeda dos Estados Unidos. Sim, pode continuar. Fui mostrado pelo Espírito de Deus a Turquia se levantando e vi tambores.
batendo esses tambores de guerra massivos no Mar Negro. E enquanto eu via o homem, o turco, é o presidente, vi que ele colocou uma capa do Conde Drácula, e ao colocar essa capa do Conde Drácula, ele levantou uma gola enorme com um broche que descia sobre uma camisa branca. E ele parecia um daqueles filmes antigos do Drácula. E ele o cabelo dele parecia todo penteado para trás. Ele parecia assim. O Braden fez isso com o IA. Você pode ver isso. Foi isso que ele fez. Mas ele olhou para o oeste. E enquanto ele olhava para o oeste, ele estava olhando para onde fica a passagem de água, a hidrovia ali para entrar na área da Ucrânia e em todo o sul da Europa, ele estava de olho nisso. E então ouvi ele tendo uma reunião com Vladimir Putin. E eu conseguia ouvir a reunião e eles estavam discutindo sobre como eles iriam. Simplesmente, desde que tínhamos feito isso, eles tinham terminado de brincar de gato e rato. E ouvi falar de armas de guerra não convencionais, como nunca vimos antes. Sendo usadas por Putin, coisas enormes. Vi a Turquia se envolvendo para bloquear a hidrovia, para entrar no Mar Negro, para defender e tentar ajudar, com a Ucrânia e as coisas que estavam por vir. Vi a Rússia aniquilando Zelensky e fazendo o que tinha que ser feito. E eu vi acima da Ucrânia, nessa área, Terceira Guerra Mundial, escrito bem grande sobre ela, e vi isso se espalhar por toda a Europa. Foi isso que vi. A Turquia assumindo o controle e tornando impossível entrar no Mar Negro. Agora, não sei se há outras maneiras. Mas quando eu vi, era aqui em cima, filho. Onde fica a Ucrânia? Ok, é aí que fica a Ucrânia. Certo, isso mesmo. Então é por isso que vi eles controlando aquilo para tentar ajudar a Rússia. 2 de dezembro. E por isso oramos para que o presidente Trump tenha maior discernimento sobre quem ele considera um aliado na Síria. Olha isso. Então Trump está dizendo que esse cara vai ser um grande líder. Mas eu te disse, ele era muito mau e era um mentiroso. E ele é falso em relação à decisão que tomou e às coisas que está dizendo para Trump. Pois eu vi a Irmandade Islâmica no bolso dele. E há aliados com ele e a Turquia nos próximos dias. Com uma grande escalada de um ataque da guerra de Ezequiel, 38 e 39, envolvendo Israel nos próximos dias. Este será o fronte de Ezequiel 38 e 39. E é sobre isso que o Senhor nos alertou. Então ele está bem aqui e está dizendo todas essas coisas. E Trump está dizendo, você vai ser um grande líder. Nós vamos diminuir a escalada. Não, esse cara é falso e é um homem mau. E Trump precisa tomar cuidado com ele. O mesmo vale para o MBS. E foi quando vi a Turquia vindo contra Israel nos próximos dias junto com a Síria. Porque a Síria será atacada e Damasco se tornará um monte de ruínas. Eu sei que eles estão falando de paz e segurança agora. Bem, nós vamos diminuir a escalada em Gaza e vamos fazer todas essas coisas. Nós vamos trazer os reféns de volta e estamos assinando esses acordos. Mas estou te dizendo o que vi no Espírito. Isso será passageiro. Isso será passageiro. Uma grande escalada. Isso será o anzol no queixo. Isso será o anzol no queixo. Está chegando. Com a Rússia. E o Irã e esses outros quando eu disse que vi a Síria e Damasco e as armas biológicas que eu te disse que viriam contra Israel nos próximos dias. Eu vi a Turquia vir em defesa da Síria e eles serão como irmãos, porque não se importaram tanto que o Irã foi atacado. Mas quando a Síria for atacada nos próximos dias, todos virão em sua defesa. O Irã era como um enteado indesejado. Tipo, sabe, a gente não se importa tanto assim. Não houve tanta revolta em relação ao que aconteceu lá atrás. Certo, quero que vocês observem o dia 8 de outubro, quando ainda nem tínhamos entrado em guerra com o Irã e os destruído. Eu estava vendo isso no futuro. E o Senhor estava me mostrando que haverá uma grande revolta no Irã. E eu até disse isso e estou dizendo para vocês, vai acontecer. Você consegue ver isso? 8 de outubro. Isso ainda nem tinha acontecido. Mas estou te avisando sobre algo que está por vir. Eu disse alguma coisa, eles vão ter paz por um tempinho.
E depois que Israel retaliou contra o Irã no verão passado, eu disse: haverá paz por um curto período, mas logo haverá uma nova revolta. E eu disse: vai acontecer de novo. Tem mais por vir. E eu avisei vocês em outubro. Volte, ouça novamente. Só estou tentando dizer que é verdade. Não é instável. Não estamos aqui para sermos inconstantes. Eu disse: vai acontecer de novo. Eu vi isso acontecendo de novo. Outra escalada. Outra. Mas desta vez eu disse: vai envolver a Turquia. Eu continuo dizendo para vocês: a Turquia vai entrar. Eles estão fazendo algo e continuam avançando. Eles não conseguem ouvir. Eles não conseguem. E eu vejo a Turquia. Não. E foi quando eu vi que a Turquia foi envolvida. Mas quando a Síria for envolvida nos próximos dias, todos virão em defesa. O Irã era como um enteado indesejado. Tipo, sabe, a gente não se importa tanto assim. Não houve tanta revolta em relação ao que aconteceu na Guerra de 11 dias, ou foi 12 dias. Não foi muita coisa, sabe? Mas estou dizendo o que vi que vai acontecer com a Síria. Quando isso acontecer, você vai ver os árabes se levantando e eles vão ficar muito revoltados. Eu vi tropas, invasões terrestres com os chapéus vermelhos avançando. E eu vi uma revolta. Foi isso que eu te disse, Terceira Guerra Mundial. Eu vi a Turquia batendo seus tambores. Eu vi todas essas coisas chegando. E essas foram visões que tive há mais de 3 anos. Pode continuar, próximo. Isso está chato. Isso. E eu vejo a Turquia. Eu vejo a Síria. Eu vejo um plano de batalha entre os dois. A Turquia está se levantando secretamente com a Síria. Eles estão se tornando amigos. Uma amizade ainda maior. É a irmandade. Eles estão batendo seus tambores de guerra, eu já avisei vocês antes. Ezequiel 38 e 39 está à porta. Isso diz respeito a Israel. Não perca o foco. É sobre isso, Benjamin. Quem você vai salvar? Quem você vai salvar, Trump? 1, 2, 3. Quem você vai salvar? Nós te esticamos demais. Quem você vai salvar? Quem você vai salvar? Quem você vai salvar? Você não pode salvar todos eles. Te esticamos demais para o inimigo interno. Nós infiltramos sua terra. Isso inclui até a China. Veja que a China infiltrou o país. Existem células secretas, até mesmo da China. Não há tantas células chinesas quanto há das outras. O pequeno Kim vai tentar levantar a cabeça. Ele quer sair disso, das sanções, de tudo isso. Ele vai tentar se intrometer nisso. E ele vai se tornar um verdadeiro, sabe o quê? É disso que se trata da vida dele. É porque ele quer se exibir, porque ele tem armas nucleares. Por isso ele o chamou de pária social. Lembrar? E ninguém queria lidar com ele. Mas ele pensa, porque ele tem o que tem. Lembre-se, eu vejo isso de novo. Ele está realizando as reuniões, Putin, Ping. Estão todos falando sobre o Irã. Eles estão irritados com o que aconteceu com a Venezuela. Tudo isso é por causa da Venezuela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Então, se você ouvir o que o senhor estava dizendo aqui, isso foi em 4 de janeiro. Eles acabaram de invadir a Venezuela na noite anterior, no dia 3. E o senhor estava alertando que Ping e Kim Jong-un iriam ter uma reunião. Eles vão se encontrar e ele quer lhe oferecer uma verdade, como uma amizade. Ok. E o senhor disse, eles vão descobrir a verdade. Vai surgir uma amizade aqui. E ele mostrará toda a sua força nos próximos dias. E ele se tornará um pária social. Você verá Kim Jong-un ascender ao poder na China nos próximos dias. Vejam só, disse o Espírito do Senhor. Hoje é 4 de janeiro. Certo, então Putin vai participar? Eles. Mas não, Putin e ele vão ter uma reunião. E eu digo, observem o que eles vão fazer agora. Coloca de novo, querido, porque estou tentando. Quero pintar o quadro de onde estamos agora, em junho. Certo, pode continuar. Ele consegue fazer isso. Estou observando eles. Eles estão todos conversando. Eu consigo vê-los. Eles estão conversando sobre amenidades. Entendi a Kim. Vejo o Kim conversando. É sobre a Venezuela. Eles querem usá-lo como peão. Kim. Tático. Lembre-se da abelha da barcaça.
Lembre-se da barcaça. O RSS. Lembre-se da barcaça. Foi isso que o senhor disse. O RSS. Você consegue enxergar muito no futuro. Ele te abre caminho para o futuro. Fique de olho no Departamento de Segurança Interna. Observe as barcaças no rio Mississippi. Lar, estou falando com você. Eu vou te ajudar. Escute. Eu sei que você é. Observe as barcaças mesmo nos meses de verão, no aniversário de 250 anos. Observe as barcaças descendo o Mississippi. Trata-se da Coreia do Norte. O RSS no Mississippi. Rio, mas isso é ainda mais verdadeiro antes disso, mas é um plano. Sim, eles estão irritados por causa do plano deles. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. É por causa dos tijolos. Você enfraquece os tijolos. Veja, eles o queriam por causa do petróleo e de questões financeiras. E quando conseguiram isso e ele fez aquilo, eles ficaram irritados com isso. Porque tenta criar um obstáculo, lembre-se, criar um obstáculo na mangueira. Você já teve o clipe para criar um obstáculo na mangueira. Vejo a dobra na mangueira. Isso é para criar um obstáculo no que diz respeito à Venezuela. Em relação aos BRICS. Estou totalmente dentro do espírito disso, pessoal. Vi tudo isso com muita clareza. Sim. É para afetar o dólar. Trata-se do impacto sobre o dólar. E todos eles são a Coreia do Norte. E eles são todos os tijolos daquilo que querem construir e estão irritados por causa do que aconteceu na Venezuela. Eu sei, querida, bem aqui na Turquia. Daqui para lá havia esses tambores enormes, enormes. E eram todos esses tambores gigantescos tocando. Todos assim, eles só faziam boom. E eu disse, Senhor, o que eles estão fazendo? E ele disse, eles vão se juntar e fazer alianças. Eles vão fazer algum tipo de acordo financeiro. Vai acontecer algo com eles se unindo à Rússia. E eles vão se juntar à luta para ajudá-los, financiá-los e fazer coisas. E eles vão, isso vai escalar ainda mais. E então, isso saiu do controle. E então, eu vi que as nações de Israel e do Irã, além de diversas outras áreas e outros países vizinhos, estavam se unindo e vindo todos juntos contra Israel. 1º de julho de 2022. Foi quando eu vi isso pela primeira vez. E o Senhor vai mostrando mais e mais e mais. Ok, agora. Meus óculos. Muita gente anda comentando que você parece bem mais jovem agora. Eu pareço mais jovem? É, foi o que disseram. Não é Botox. Eu não sei por quê. Porque eu definitivamente estou mais velho. Eu me sinto mais velho. Ok. Pode continuar com... Kim Jong-un tem um jantar. Com Ping pela primeira vez em 7 anos, mas Kim Jong-un não janta com ninguém. E mostram ele tendo um jantar privado ontem à noite com Ping. E todo mundo está surtando com isso, dizendo eles estão tendo um jantar privado com as esposas, como se fossem amigos. E eu disse, observem o que Ping vai fazer nos próximos dias. Você ouviu? Com Kim Jong-un, eles vão tentar formar uma aliança. E lá vão eles jantando juntos. E estão lá, passando tempo juntos. Vamos ser amigos. Toca aqui. Pá, pá. Está aqui. Está vendo todos eles? Na verdade, está bem bonito. Parece um casamento. Você pode colocar o vídeo? Então, o que o Senhor nos mostrou naquela época está se manifestando agora na TV. Eles passam tempo jantando. É só ele e ele. E eu disse, observem ele. Eles vão formar uma aliança. Agora, o que foi que o Senhor nos mostrou enquanto você assiste isso? Ele declarou o seguinte. Lembre-se da antiga URSS. Eu me lembro de ter visto uma barcaça.
navegando calmamente pelo rio Mississippi, com um equipamento mecânico sobre ela, que possuía um piso improvisado que se elevava gradualmente. Era um EMP que foi disparado do Golfo da América e passou sobre a nossa nação, mas não subiu o suficiente. E o Senhor disse: observe os meses de verão. E ele disse: orem contra isso, pois não será a China, será a Coreia do Norte. E eu os vi se escondendo em uma barcaça. E eles lançaram esse foguete sobre Kentucky. Está quente. Estava quente. Eu disse: vejo as folhas de sicômoro. Eu tinha muitos detalhes. Isso foi quando eu estava conversando com alguém do governo. Eles ligaram por causa dessa. Mas aqui estamos nós. O evento está acontecendo, aquele que eu disse que iria acontecer. O Senhor nos avisou. O Senhor nos disse para orar sobre essa reunião. Eu disse: fiquem atentos aos meses de verão. Você se lembra disso? Eu disse: 250 anos. Estamos no verão, 250 anos. Eu disse: fiquem atentos aos meses de verão. Fiquem atentos à época da colheita. Será uma colheita de aveia. Eles vão fingir que estão indo buscar grãos pelo rio Mississippi. Mas há um foguete no barco. E eu disse: fiquem atentos aos meses de verão. Eles vão fazer uma reunião. E eu dou toda a glória a Deus, senhoras e senhores, mas estou tentando dizer a vocês, essa é a urgência do momento de oração. E é por isso que estamos aqui. Não é para bem, Brandon. Olha só isso. Bem, olha só isso. Estou tentando te dizer algo. Nós precisamos orar. Olhe para eles, estão cavando a terra, plantando árvores juntos. Eu disse: eles vão fazer uma reunião. Está no vídeo, 4 de janeiro. Está vendo ele? Eles estão plantando árvores, eles estão se divertindo juntos. Eu disse: eles vão formar uma aliança e Putin estará ao lado e então a Turquia vai se levantar. E ele disse: nós vamos te sobrecarregar, Trump. Eu os ouvi. E eu disse: Kim. Estava sentado em uma cadeira e estava esparramado sobre essa cadeira e eles estavam alimentando ele com comida, queijo. Eles estavam alimentando ele com quadradinhos de queijo. Quadradinhos de queijo. Jovens garotas com aparência de adolescentes estavam alimentando ele com queijo, quadradinhos e vinho. E ele estava sentado em uma cadeira que parecia uma poltrona reclinável, mas era bonita, realmente linda, uma super cadeira. E mulheres estavam alimentando ele com queijo. Não sei por que ele estava comendo queijo, mas ele estava comendo queijo. Parecia cheddar. E ele estava sentado na cadeira dele e estava falando ao telefone. Eles estavam irritados com a Venezuela. E eles disseram: precisamos bolar um plano porque estavam bravos com o Trump por ter arruinado os BRICS, tentando ir contra os BRICS. E eu disse: observem o que eles vão fazer. E foi isso que o cavalo disse. Mas eles estavam de olho em Taiwan. Eles estavam de olho em Taiwan. E ele estava pedindo ajuda para se defender dos Estados Unidos. E eu vi um ataque secreto ao estilo Pearl Harbor vindo contra o Havaí. Há muitas coisas que eu vi. Mas isso me incomodou quando vi isso. Porque depois o Braden disse: papai, você se lembra da palavra? Eu disse: não sei, oramos tanto, filho. E o Senhor revelou. Ele tocou de novo e eu disse: ah, e tudo voltou como um flash. E eu me lembrei de cada detalhe. 4 de janeiro de 2026. Este ano, o Senhor nos alertou sobre uma reunião que está por vir. Então espero que o governo esteja ouvindo. Precisamos vigiar nossos rios. Vocês precisam prestar atenção aos nossos rios. O Senhor disse: há um inimigo entre nós. Lembra do que ele disse? Ele disse: eles invadiram sua terra. Joe Biden nos deixou entrar. Aos milhares. E não é só
o Irã, é a China. São as células secretas deles, uma experiência de amanhecer vermelho enquanto eles partem. O que foi dito na reunião? O que foi dito sobre alianças? Enquanto eu via a Coreia do Norte indo ajudar a Rússia, ainda mais também porque ele está cansado de ficar sob sanções. Nós não conseguimos fazer finanças. Ele quer sair disso. Ele não quer mais ficar sob o domínio do Ocidente. E eu o vi tentando se livrar desse domínio ocidental ao ser prometido um futuro se ele se juntar à Rússia e à China. Nós vamos te trazer para dentro. E vamos te trazer para a era moderna. A América é quem te segurou para trás. Mas nós vamos permitir que você venha conosco. Eu os ouvi conversando. Você faz o que mandarmos você fazer. E nós vamos te tirar disso, das sanções e de tudo o que está acontecendo com você. A América não vai mais te segurar. Nós vamos te tirar disso. E Ping era quem estava oferecendo isso. E olha, ele está se divertindo. Você tem que deixar o elevador chegar até o topo. Tudo bem. Então vamos lá. E veja o que Cuba. Eu disse, veja o que acontece quando Cuba se envolve. Nós pegamos Cuba. Eu vejo ataque surpresa vindo de Cuba. Vejo ataque surpresa tentando atingir Miami e as áreas de Cuba com drones, coisas desagradáveis. Agora, e então o Senhor disse, orem contra isso. Eu vi isso de novo ontem à noite. Se você assistiu ao vídeo ontem à noite. Nós oramos, nós vimos. Agora ouça o que o Senhor disse, o que foi incrível, e queremos dar toda a glória a Deus. Você tem o Trump hoje? O que ele disse sobre o helicóptero? Mas eu queria mostrar o helicóptero. O que ele disse sobre o helicóptero? Agora, eu acredito de todo o coração que isso é resultado da nossa oração. Isso é resultado das pessoas orando pelos nossos soldados diariamente. Isso é algo muito importante. Isso aconteceu e não saiu na mídia. Agora eu quero que você ouça o que o presidente Trump diz sobre o nosso helicóptero e o que foi sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é a mão do Senhor. E a maioria das pessoas pergunta, como isso é possível? Você tem isso? Quero ter certeza de que citei você corretamente. Você disse que agora eles vão ter que pagar o preço. O que você quis dizer com isso, especificamente? Bem, nós vamos atacá-los com muita força. Retomar os bombardeios? Sim, bem, com base no helicóptero, acho que temos o direito de fazer isso. Você sabe, eles derrubaram uma máquina muito incrível, na verdade uma máquina incrível. E, a princípio, eles disseram que não fizeram isso. Então eles admitiram que sim. Foi meio fácil porque nós tínhamos a bomba. Nós realmente temos a bomba. Tive muita sorte de a bomba não ter explodido. A bomba estava alojada no helicóptero, mas não explodiu. Estava em chamas, mas não explodiu. Eram só aqueles dois caras, eles sabiam voar, mas tiveram muita sorte. E tínhamos o barco não tripulado navegando muito rápido, a velocidades que você não gostaria de atingir. É por isso que não tem ninguém dentro, eu acho, porque ninguém pode entrar lá, mas eles foram resgatados, então, felizmente, as duas pessoas e os pilotos estão bem. Bem, veja, eu tenho trabalhado com o Irã por... Você ouviu isso? Uma bomba atingiu o local, mas não explodiu. Ela ficou presa na lateral. Isso não é normal. Você vê a mão do Senhor protegendo nossas tropas? Elas deveriam ter explodido, mas não explodiram. O Senhor protegeu nossos homens de serviço enquanto pilotavam o helicóptero, e a bomba não explodiu. Essa é a mão do Senhor, senhoras e senhores. Isso é a oração agindo bem ali. É por isso que estamos aqui. Isso me anima. Quando eu escutei isso, então fiquei pensando. É exatamente isso. Isso deveria te encorajar. Vidas foram salvas. E então o presidente Trump, acho que até ele ficou surpreso com isso. Sabe, isso não é normal. Você entende? Não explodiu. Estava pegando fogo, ele disse, mas não explodiu. Atingiu o alvo. Ficou presa na lateral, mas não explodiu. Por quê? Porque sim.
O Senhor, os anjos, os exércitos de anjos de Deus estão ao meu lado. O Deus dos exércitos de anjos. Quero dizer, alguém grite, amém. Alguém diga, aleluia. Isso é algo enorme. Diabo, você é um perdedor, aleluia. Isso é demais. É como, uau, Senhor, você me surpreende. Nunca perca o temor de Deus, esse assombro quando Deus faz algo grandioso. Mesmo quando você pensa, bem, isso não faz sentido algum. Não precisa fazer sentido. É Deus. Veja o que Deus fez. Ok, próximo. Você tem mais alguma coisa, filho? Você pode tocar isso. Agora, eu não concordo com isso. Isso, na verdade, me irritou, para ser sincero. Essa é a atitude que eu disse que precisa mudar. E o Lindsey Graham, meio que, acho que ele só... Deus o ajude. Mas, sabe, tanto faz. Pode tocar mesmo assim. Isso é o que eu disse que precisa mudar. Obrigado, gente. Nós vencemos. Então eu quero começar agradecendo a várias pessoas. Quero agradecer ao cara lá de cima, Deus. O Trump vem depois. Esse presidente, você não está muito atrás de Deus, mas vamos começar por ele. Obrigado, gente. Nós vencemos. Eu não acho engraçado. Eu só penso, ok. Você ouviu o que ele disse? Eles ouviram o que ele disse? É, mas estava meio abafado, então. Não estava tão claro. É, toca de novo. Obrigado, gente. Nós vencemos. Então eu quero começar agradecendo a várias pessoas. Quero agradecer ao cara lá de cima, Deus. Trump vem depois, esse presidente. Você não está comprando Deus, mas vamos começar por ele. Obrigado, gente. Nós vencemos. Bem, agora ficou claro. Então, amanhã à noite, que é daqui a pouco. Vamos ver se você aceita assim. Eles não vão aceitar um acordo. Eles vão ter que brilhar no escuro antes de aceitarem um acordo, Senhor. Isso não é uma coisa normal. Isso é sobre trazer o Mahdi. Eles pensam diferente. É sobre trazer o Mahdi. Eles querem que o Mahdi venha. Foi isso que vimos ontem à noite quando eu disse a você, eu vi uma escuridão. E teve tanta coisa ontem à noite. Foi muita coisa. Se você não assistiu, assista ao momento de oração de ontem à noite. Volte e assista. Eu não tenho tempo para reagir. Foram 3 horas. Mas o momento de oração provavelmente durou cerca de 1 hora, ou algo assim. Seja lá quanto foi, 1h30. E foi o Espírito Santo. E eu estou te dizendo, as coisas que ele estava me mostrando sobre a ônix negra, a terra e o que está por vir com o rei. E eu vi George, o menininho, e vi Kate. E havia muita coisa que o Senhor estava nos mostrando. Eu vi uma lua sobre o relógio. E então eu vi os sinos da igreja tocando. E o Senhor disse, os sinos da igreja vão tocar. E havia uma escuridão sobre a nossa igreja. E a igreja ganhou vida. E a glória do Senhor veio sobre as igrejas. E eu podia ouvir os sinos das igrejas tocando por toda a terra. E a glória do Senhor resplandecia sobre as igrejas. Enquanto seus sinos tocavam, era lindo. E eles estavam cantando a música. Ah, ouvi dizer que o pessoal na Europa estava cantando. O que tiver que ser, será. O futuro não nos pertence. Sim. Sarah. E eles cantavam isso por toda a terra enquanto levavam seus direitos embora. E eu os vi cantando, mas então pude ouvir um coral na igreja e vi a glória sobre a igreja se levantando. E eu vi a colheita e vi uma grande colheita de almas através dos sinos das igrejas tocando. E eu vi isso. Havia tanta coisa nas visões da noite passada, filho. Não havia. Eu pude observar uma teia que estava sendo tecida por toda a extensão da Europa por Zelensky. E depois para a guerra. E percebi claramente que ele se comportava como uma viúva negra.
Então havia muita coisa envolvida. E eu vi, eram aqueles rostos pintados dos mímicos ontem ou anteontem. Certo, eu vi rostos pintados de mímicos por toda a Europa. E então vi essas mulheres na China que tinham rostos pintados, que estavam usando vestidos kimono, né, o kimono. E eles estavam com esta aparência. E eram simbólicos. Havia coisas acontecendo. Earl, Então é exatamente disso que você está falando agora. isso é. Sim, o Aleluia do Messias de Handel. Sim. Então isso estava tocando nas igrejas e a glória. Mas eu me senti tão encorajado ali sentado ontem à noite. E eu, como o Senhor disse, há muito para ver, há muito para ver. E eu tive que insistir para passar por isso. Era como um melado. E então, quando você chega do outro lado disso, eu não queria sair dali. Eu poderia ter ficado lá até 2 ou 3 horas da manhã, porque quando você chega nesse lugar, exige muito. E então, quando você rompe e vê tudo o que está prestes a acontecer e o quão perto estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Há tantas pessoas que dizem, ainda falta muito tempo. Não, as coisas estão acelerando e estamos prestes a ver grandes acontecimentos. Ele continuava dizendo, abalos estão chegando. Grandes abalos estão chegando. Então, tudo bem, já está bom o suficiente. Você tem mais alguma coisa? Você gostaria de me perguntar alguma coisa específica sobre isso? Sim. Taiwan está lançando foguetes. É só isso? Trump diz, o que é isso? Essa é a mulher que era a traidora, certo? Trump diz, eu amo a inflação. Agora, eu não acho que ele deveria ter dito isso. Acho que ele só fica frustrado. Ele está cansado e precisa tirar uma soneca.